Oi pessoal, eu sou o professor Ricardo, nós estamos no nosso canal Educação em Física. Qual que é o nosso propósito? Levar um ensino de física totalmente gratuito, de qualidade para todo mundo. Mas você pode se perguntar, o canal é de física e o conteúdo é da matemática? É que nós temos percebido que muitos alunos gostam da física, entendem a teoria, mas se complicam na hora da matemática. Então, nós estamos fazendo uma revisão, não é um curso de matemática, mas é uma revisão dos assuntos mais utilizados na física, para que você possa se dar bem na física e sem se complicar na matemática. Então, a gente espera que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque dessa forma nós vamos contribuir para um ensino de física muito mais gostoso, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Até lá! Bom dia pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo de matemática básica e hoje nós vamos falar da função polinomial de primeiro grau, a famosa função afim, ou mais conhecida também como função de primeiro grau. Mas para falar sobre ela, nós vamos relembrar o que é uma função. O que é uma função? Uma função nada mais é do que uma regra, uma norma que relaciona dois conjuntos, dois membros de um conjunto, onde, quando um membro varia, o outro membro também varia. Varia como? De acordo com essa regra, de acordo com a função. Ou seja, um membro varia em função dessa regra, em função do outro. Então vamos dar um exemplo. Nós temos dois conjuntos aqui, conjunto X, conjunto Y. E como que é formado o conjunto Y? Em função da variação do X. E essa regra é que determina a formação ou o valor de cada membro. Então, para cada x1, eu tenho apenas um único y1, um único par correspondente. E uma função polinomial é a função que tem vários nomes ou vários membros. Uma função polinomial de quarto grau é aquela que o expoente da incógnita x, aqui no caso, é 4. Uma função polinomial de terceiro grau é aquela cujo maior expoente da incógnita é 3. E o que é uma função, então, polinomial ou uma função de primeiro grau? É aquela onde o maior expoente da incógnita x é 1. É como se nós pegássemos essa função, eliminássemos todos os outros membros, certo? E aqui eu tenho minha função de primeiro grau. Então, função é isso. É uma regra, é uma norma, é uma lei que determina como um número varia quando o outro também varia. Quando uma variável se modifica, assume determinados valores, conforme a outra variável também varia. Então vamos ver aqui o formato da função de primeiro grau. Está aqui, o formato da função de primeiro grau é esse aqui, ó. F de x, ou seja, a função em função de x é dada como ax mais b. O a é chamado o coeficiente de x e o b é o termo independente ou constante. E nós vamos ver que cada um tem um significado muito importante nessa função. Ela também é conhecida nesse formato, né? Y é igual a x mais b. Então essa função determina como o valor de y varia quando eu vario o valor de x, certo? Então, aqui estão alguns exemplos de funções de primeiro grau. Reparem, elas têm sempre esse formato. 5x mais b, quem que é o a nesse caso aqui? É o 5. E quem que é o b? É o 3. Nesse caso aqui, quem que é o a? É o menos 2. Cuidado, o sinal acompanha. E quem que é o b? É o menos 7. O sinal acompanha. Esse aqui é um caso especial de função de primeiro grau. Aparentemente eu não tenho o termo b. Eu só tenho o termo a na função. F de x é igual a 8x, o a é o 8. Mas cadê o b? Não existe? Existe, ele está aqui, ó. O b é 0. Ah, mas 0 não significa nada. Significa sim. Isso tem um significado importante. Nós vamos ver com alguns exemplos aqui, ó. Vamos ver se vocês se lembram dessas funções de primeiro grau. Pessoal, na física nós usamos muito equação de primeiro grau. Por isso a gente tem que dominar esse assunto.
Lembram dessas duas equações? Equação horária, né? Equação da velocidade, equação horária no movimento uniforme, equação da velocidade no move. Percebam que elas têm o mesmo formato da equação do primeiro grau. É uma equação de primeiro grau e elas têm informação. Equação horária. Quem que é o meu S0? É o B. Ele é constante. E quem que é o meu A? É a minha velocidade. E quem que é a minha variável X? É o tempo. O que essa equação está mostrando? Que a posição da partícula, do móvel, do veículo, varia em função do tempo. O S0 é de onde ela partiu, por isso é constante. E a velocidade, que também é um constante, é o A, certo? E na equação da velocidade, no move, V0 é o B, constante, é a velocidade inicial. A minha aceleração é o coeficiente de x, aceleração constante. E o t? T é a variável que varia, é o x, é o tempo. O que essa equação me informa então? Que depois de decorrido um certo tempo, um móvel que partiu com uma velocidade inicial V0 e tem uma aceleração constante igual a A, ele vai ter uma velocidade V. Então, essa equação e essas equações são iguais, função de primeiro grau. Vamos ver então outras características, outras informações importantes que a função de primeiro grau nos dá. Eu vou apagar o quadro e a gente já volta. Uma coisa que é importante a gente determinar numa função de primeiro grau é a raiz dessa função. O que é a raiz? É um número, é o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Então está aqui, ó, f de x igual a zero. E como é que a gente acha então esse valor de x? Aqui é fácil, né, pessoal? É só resolver essa equação. Cuidado! Diferença entre função e equação. Equação é uma igualdade de dois membros. A função é uma regra que determina como esses membros são construídos, são determinados, certo? Não se confundam. Então, achar a raiz da função é achar o valor de x para o qual o y é zero. E como é que a gente faz isso? Isolando x. Então, 0 é igual a x mais b. Ax é igual a menos b. Lembrando, como é que eu faço isso? Eu subtraio b nos dois lados, mais b menos b fica zero, 0 menos b, tá? Então, qual que é a raiz da função de primeiro grau? A raiz da função de primeiro grau é dado por menos b dividido por a. Achar a raiz da função é muito simples, é só fazer essa operação. Vamos então para outros pontos importantes da função de primeiro grau. Pessoal, é importantíssimo a gente saber construir o gráfico da função de primeiro grau e, mais que isso, entender as informações que esse gráfico, quando já construído, nos dá. Então vamos lá. Uma função de primeiro grau, y igual a x menos 2. Então vamos lá. Primeira informação importante. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. E como é que a gente faz para construir essa reta? O jeito mais fácil é atribuir valores para x e y igual a zero e achar, através da função, o par ordenado, marcar no eixo xy e construir a nossa reta. Vamos fazer isso? Para x igual a zero, qual o valor de y? Só substituir na função. X igual a zero, então y igual a menos 2. E para y igual a zero, a mesma coisa, só substituir na função. 0 é igual a x menos 2, x é igual a 2. Determinado meu par ordenado, marco esse par no gráfico e traço a minha reta. Vamos fazer isso então. Então estão aqui os nossos pares ordenados P e Q. 0 menos 2, 2 e 0. Agora eu marco esses pontos no gráfico e traço a minha reta. Pessoal, muito importante, toda vez que for trabalhar com gráfico, seja ele de função de primeiro grau, segundo grau, não importa. Procurem sempre construir esse gráfico marcando direitinho os pontos, a mesma distância. Tudo isso ajuda a construir e a entender o gráfico.
Então vamos marcar esses pontos aqui no eixo ordenado. Então está aqui o ponto 0, menos 2. Então quando x é igual a 0, y é igual a menos 2. Está aqui o ponto P. E quando x é igual a 2, y é igual a 0. Então está aqui o ponto Q. Então aqui é o ponto P, aqui é o ponto Q. Certo? Agora é só traçar a reta. Então, esse é o gráfico da função y igual x menos 2. Agora vamos entender melhor o que esse gráfico representa. Eu vou apagar a lousa, fazer um gráfico maior para a gente analisar essas informações. Sai daí. Está aqui o gráfico da nossa função, um pouco maior para a gente enxergar essas propriedades. Primeira coisa que eu falei para vocês, quando a gente constrói o gráfico bem construído, bem dividido, através do gráfico, conhecendo o valor de x, nós podemos descobrir o valor de y e vice-versa. É só olhar no gráfico. Vamos ver se isso é verdade? Para x igual a 3, o que o gráfico me diz? O valor de y vai ser exatamente igual a 1. Função y é igual a x menos 2, para x igual a 3, 3 menos 2, 1. Para x igual a 4, qual vai ser o valor do y? Pelo gráfico, eu posso perceber que o valor do y vai ser exatamente 2. E a função confirma isso. 4 menos 2, y igual a 2. Então a primeira vantagem de um gráfico bem construído é que ele me permite identificar outros pares ordenados desta função. Agora vamos entender o que esse gráfico significa em termos do coeficiente de x e do termo independente b. Então repare, na minha função y é igual a x menos 2, quem que é o b dessa função? É o menos 2. E olha só, onde é que a reta cruza o eixo y? Exatamente no ponto menos 2. Então, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer sobre uma função de primeiro grau. A reta cruza o eixo y exatamente no valor de b, que nesse caso é menos 2. Vale para toda função de primeiro grau? Vale para toda função de primeiro grau. E é possível determinar também o coeficiente de x, o a da função de primeiro grau? É possível sim. Vamos olhar aqui, ó. A gente pode perceber que a reta, quando ela cruza o eixo x, nós podemos construir vários triângulos retângulos entre a reta, o eixo x e o eixo y, certo? Para quem não se lembra das propriedades do triângulo retângulo, tem um vídeo sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Vamos fazer um resumo rápido. Triângulo retângulo é aquele em que dois lados formam um ângulo de 90 graus. Os lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E esse ângulo aqui, ó, entre a reta e o eixo x, que nós vamos chamar de alfa, nós podemos associar o seno desse ângulo, ou seja, o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. O que é a tangente de alfa? Cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o cosseno de alfa? Cateto adjacente. O que é o cosseno de alfa? O que é o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é a tangente de alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então reparem, nós vamos calcular aqui, para este caso, a tangente deste ângulo alfa. Então a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos pegar esse triângulo menor aqui, ó. Quanto vale o cateto oposto ao ângulo alfa? Vale 1, é exatamente a medida do y. E quanto vale o cateto adjacente? Também vale 1, 3 menos 2 é 1, é a medida do x. Então nós podemos dizer que a tangente desse ângulo alfa vale 1. Será que para esse outro triângulo retângulo maior isso também vale? Tem que valer, né, pessoal? Vamos calcular? Então quem que é o cateto oposto desse triângulo maior?
É o y. Quanto vale o y? De 0 a 2, é esse pedacinho aqui, vale 2. E quanto vale o x? 4 menos 2, é esse pedaço aqui, também vale 2. Olha que legal. Para esse triângulo retângulo maior, a tangente do ângulo alfa também vale 1. E tinha que ser, o ângulo é o mesmo. Agora vamos separar. Quem vale 1 nessa função? Y é igual a x menos 2. Olha um aqui, ó. É exatamente o coeficiente de x. É exatamente o a. Então é isso. Você que é um aluno inteligente já percebeu que o valor da tangente desse ângulo é exatamente o coeficiente do a. Então, o valor da tangente desse ângulo é exatamente o coeficiente de x, o a. Vale sempre. Agora vamos ver outras informações que o coeficiente do x, o a e o termo independente b nos dão sobre a função e sobre o gráfico. Pessoal, para a gente analisar o significado do a e do b, eu peguei uma outra função quase igual a outra. Qual que é a diferença? O coeficiente do x, o a, agora é negativo. Então nós sabemos que ele vale menos 1. O b é o mesmo valor, menos 2. Já determinei 2 pontos para a gente traçar a reta desta função. O ponto é RS, onde x é igual a 0. Substituindo aqui, eu vou achar y igual a menos 2. E quando y é igual a 0, eu vou achar x igual a menos 2. Também já tracei essa reta relativa a esta função. Agora dá uma olhada. Reparem no formato dessa reta. Primeira observação. Onde que essa reta cruza o eixo y? No mesmo ponto menos 2. E tinha que ser assim, né? Por quê? Os dois termos independentes, o b das duas funções é igual, então tinha que cruzar no mesmo ponto. E qual que é o valor do a? É exatamente igual, exceto pelo sinal, o a é menos 1. Então, nós podemos afirmar que, quando o valor de a é maior que 0, positivo, a função ela é crescente. E quando a é menor que 0, ou seja, negativo, a função é decrescente. Mas vamos entender o que quer dizer uma função crescente e uma função decrescente. Nós não falamos que uma função é uma regra que determina como um valor varia em função do outro. Então, quem que é crescente aqui e quem que é decrescente aqui? É o valor do y. É isso que quer dizer crescente ou decrescente. Então, à medida que o x aumenta, se o valor de y também aumenta, essa função ela é crescente. Se, à medida que o x aumenta, o valor de y diminui, essa função ela é decrescente. E isso é importantíssimo na física para a gente estudar como grandezas variam em função de outras. Então vamos fazer uma outra análise sobre a função afim. Vou apagar o quadro e a gente já volta. Bom, nós vimos como é importante construir o gráfico da função de primeiro grau e as informações que esse gráfico pode nos dar. Mas e quando a gente não tem o gráfico? Então tem um método que é muito bom e ele pode nos ajudar a determinar todas essas informações. Além disso, nos ajuda a construir o gráfico. Então vamos observar aqui. Eu construí duas tabelas com as mesmas funções, y é igual a x menos 2, y é igual a menos x menos 2. Já construí os valores, os pares associados aqui de x e y para cada uma delas. E de cara essas tabelas já nos dão duas informações. Reparem, para a função y igual a x menos 2, à medida que o x aumenta, o que acontece com o valor de y? Ele também aumenta. Por isso que é uma função crescente. E na tabela y igual a menos x menos 2, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui, ou seja, decresce. Por isso, eu já posso afirmar com certeza que é uma função decrescente, mesmo sem ter o gráfico, mesmo sem saber o formato dessa reta, mesmo sem saber o formato desse gráfico. Essa é a primeira informação. Quando essas tabelas são fornecidas, mas a função não é fornecida, eu posso afirmar com certeza em qual ponto a reta vai cruzar o eixo y. E qual que é esse ponto?
é o ponto onde x é igual a zero. Então, onde x é igual a zero, x é igual a zero, essa reta cruza o eixo x. Então, onde x é igual a zero, essa reta cruza o eixo y. Quando x é igual a zero, y é igual a menos 2. Quando x é igual a zero, y é igual a menos 2. O que eu posso afirmar? Que com certeza, seja qual for esta função, o termo independente b é exatamente igual a menos 2. E para eu achar o a dessa função, também é muito fácil. Nós vimos no gráfico que a reta, quando cruza o eixo x, forma um ângulo alfa com o eixo x, e através da tangente desse ângulo, podemos calcular o valor de a, que exatamente por causa disso é chamado de coeficiente angular da reta, certo? E pela tabela, é possível? É possível também. Como que a gente calculava aqui, ó? Vamos lembrar? Não era cateto oposto sobre cateto adjacente? Quanto que vale esse cateto oposto? Era o y maior menos o y menor. E quanto que valia, ou quanto que vale o cateto adjacente? É o x maior pelo x menor. E a gente viu que quaisquer triângulos retângulos que a gente pegasse aqui, o valor de alfa tinha que ser igual, porque o ângulo é o mesmo. Então, o coeficiente angular de x, o valor de a, tem que ser o mesmo. Nós podemos fazer isso através da tabela? Podemos. Como é que a gente faz? Vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, nós vamos tentar estabelecer uma fórmula para isso. Então, como que eu acho a tangente de alfa? O y maior menos o y menor, o x maior menos o x menor. Será que dá para a gente transformar isso numa fórmula? Tá. E essa fórmula é exatamente essa aqui, ó. Como é que eu transformo isso nessa fórmula? O valor de a minha tangente de alfa, é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E quem são x e y? Dois pares ordenados quaisquer. É óbvio que para cada valor de x está associado o seu y correspondente. Vamos ver isso aqui na tabela? Então, dadas essas duas tabelas, como é que eu acho o valor de a? Como é que eu acho o coeficiente angular dessa reta? É só eu aplicar essa fórmula para essas duas funções, que a princípio eu desconheço, mas eu tenho uma tabela montada graças a essa regra, graças a esta função. Eu vou apagar aqui só para a gente ter espaço e não ficar muito poluído, tá? Então, para isso eu vou escolher dois pares x e y quaisquer, por exemplo, este e este. Então, para esta função, qual que é o valor de a? y2 menos y1, x2 menos x1. Como é que fica isso naquela forma? A é igual a y2, aqui então é o menos 1, certo? Menos 1, cuidado, hein? Menos o menos 2, tá? Que é o valor do y1. x2 é 1, menos 0. Isso aqui vai ficar como? A é igual a menos 1 menos menos 2 mais 2, certo? 1 menos 0 igual a 1. A vai ficar quanto? Menos 1 mais 2 mais 1 dividido por 1, 1. E tinha que ser isso, né, pessoal? Qual que é o valor do A aqui? É 1. Então a fórmula tinha que me levar nesse valor. E para essa outra aqui, vamos ver se dá certo? Vamos fazer a conta então. Utilizando os mesmos pares xy, este aqui, como é que fica o meu A? A é igual a y2 menos 3, de novo, menos 2, dividido por 1 menos 0. A, então, é igual a menos 3, menos menos 2 mais 2, certo? Dividido por 1, A é igual a menos 1, certo? E tinha que ser isso. O valor de A realmente nessa função é menos 1. Então, sabendo o valor do coeficiente de x, que é o A, e sabendo o valor de B, que é quando x é igual a 0, eu construo a minha função e construo o meu gráfico. Então, se eu fosse construir essa função
Sem saber, eu sei que a função tem um formato. Y é igual a x mais b. Quem que é o a? É 1. Está aqui. Quem que é o b? Menos 2. E para esta função, quem que é o a? Menos 1. E quem que é o b? Menos 2. Com esta tabela, sem saber a função, eu descubro o valor de b, descubro o valor de a, posso construir a função e posso também, claro, né, se eu tenho os pares ordenados, construir o gráfico desta função. Isso é o que a gente tinha para falar sobre a função de primeiro grau, a função afim. Nós vamos deixar uma lista de exercícios, vamos deixar alguns exercícios já associados com conceitos da física para vocês treinarem. Vocês sabem, né? Tentem fazer os exercícios. Se não entendeu direito, volta ao vídeo, tenta fazer de novo. Se mesmo assim não conseguir, deixa nos seus comentários que nós vamos tentar responder e ajudar a todos que tiverem qualquer tipo de dificuldade. Tá certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!